Eu sou o professor Duarte e na aula de hoje nós vamos trabalhar um tema muito importante, América Central. A América Central serve como elo de ligação entre a América do Norte e a América do Sul. Você vai ver na aula como a América Central é importante dentro da lógica das Américas. Além disso, você vai ver os aspectos naturais, a divisão entre a América Istmica e Insular. Outro ponto importante são os aspectos gerais. Por exemplo, do que se vive na América Central? Como é composta a população? Atenção! Para finalizar, veremos casos específicos, como por exemplo, Cuba. Já falaram de Cuba com você, né? Cuba, a importante ilha socialista na América Central. E outro caso específico importante é o do Panamá. O Canal do Panamá, grande elo de ligação entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Ok? Vem comigo nessa viagem. Os aspectos naturais da América Central. Presta atenção, olha aqui. Você vai ver que a América Central é dividida em duas regiões. Uma que vai da Guatemala até o Panamá, chamada de Istmo. E a outra é a que pega essas ilhas aqui. Você está percebendo essa maior? A ilha de Cuba, Jamaica, já escutou reggae, né? Olha aqui, ó, Haiti, República Dominicana, são algumas ilhas que fazem parte do chamado Caribe. Então, presta atenção, são duas regiões importantes na América Central. Olha como ela é dividida, América Central Istmica e América Central Insular. A Istmica é aquela relacionada à parte continental, aquele pedacinho de terra que liga a América do Norte à América do Sul. Já a parte insular é aquela composta pelo Caribe. As ilhas que eu acabei de citar, Cuba, Jamaica e etc. Bom, gente, vamos a alguns aspectos importantes. Dá uma olhadinha aqui, ó. Você tem como aspecto importante a localização estratégica. A América Central, se você reparar bem, é o grande elo de ligação entre a América do Norte e a América do Sul. Ela é uma rota de passagem de pessoas, de mercadorias. Portanto, o bloco está se formando na América do Norte, né? Aquele já composto, grande bloco chamado NAFTA. E o bloco da América do Sul, o Mercosul, são ligados por esse fio de terra, por esse istmo, chamado de América Central. Uma coisa que as pessoas confundem muito é com relação ao México. Gente, México não faz parte da América Central. México é a América do Norte, junto com os Estados Unidos e Canadá. Embora socialmente e culturalmente ele tenha mais a ver com os outros países da América Central, em termos de povo, né, de cor de pele, em termos, por exemplo, né, de cultura. Então, ele faz parte da América Latina, junto com os outros países da América Central, ok? Bom, atenção, nós falamos um pouquinho sobre a localização estratégica. Dá uma olhada agora nos aspectos naturais. Olha para cá. Vamos começar falando de relevo? Bom, o relevo da América Central Istmica, aquela parte, não são as ilhas não, tá? Não vai confundir com o Caribe. Olha no mapa. Ó, essa parte que vai da Guatemala até o Panamá, ela tem um relevo extremamente acidentado. Aonde? Principalmente na vertente voltada para o Pacífico. Então, toda essa parte voltada para o Pacífico aqui, ó, tá? Essa partezinha, ela tem um relevo extremamente acidentado. Tem registro de vulcanismo, tem registro de terremoto. Então, é uma parte onde a Terra treme, ou seja, uma parte geologicamente instável. Já essa parte voltada aqui para o Oceano Atlântico é uma parte um pouco mais estável, uma parte mais plana. Atenção, é uma parte com menos probabilidade de problemas geológicos. Legal? Atenção, deu uma reparada no relevo? Falou da vertente voltada para o Pacífico, uma parte instável. Para o Atlântico, uma parte menos instável. Tá legal? Beleza? Bom, a concentração de população se dá na parte do Atlântico ou do Pacífico?
Acertou quem falou que a população se concentra na parte do Pacífico. Ué, nas terras mais altas, na parte com montanha, que tem problema de relevo? É, justamente porque as terras melhores, as voltadas para o Atlântico, foram dominadas por grandes latifúndios. Ou seja, a camada mais pobre da população, maioria, teve que se deslocar para a vertente voltada para o Oceano Pacífico. Nela, essa população produz milho, arroz, feijão, quer dizer, gêneros de subsistência. Já a vertente voltada para o Atlântico, que é aquela de planície, ela vai ser utilizada principalmente para quê? Plantations, ou seja, uma agricultura normalmente de produtos tropicais, por exemplo, café, banana, que são voltados para a exportação. Grandes latifúndios, quer dizer, a galera que tem dinheiro, que conseguiu comprar terras, essa está nas melhores áreas, nas áreas de planície, ok? Outro aspecto é o clima da região. A gente não pode deixar de analisar, quando fala de América Central, sobre o clima predominante. Dá uma olhadinha no mapa aqui. O clima predominante é o tropical. Repara que essa linha pontilhada aqui em cima, tá? É o trópico de Câncer. Atenção, já essa linha contínua aqui é o Equador, ou seja, a América Central está quase toda na zona tropical do planeta, ou seja, na zona que mais recebe calor, na zona mais quente. Atenção, é o clima predominante. Quando você pensa, por exemplo, naquelas ilhas paradisíacas do Caribe, você lembra de quê? Você lembra de sol, de praia, de calor, ou seja, é o clima predominante. Agora tem uma exceção. Você sabe qual é? A exceção está naquela área alta, aquela área vertente voltada para o Pacífico. Essa região, ela tem um clima chamado de tropical de altitude. É um clima tropical, agora, devido à altitude, é um pouco mais frio, né? A temperatura é um pouco mais baixa. Legal? Bom, você está gostando aí de América Central, né? Você está viajando junto comigo. Dá uma olhada em hidrografia. Olha aqui. A hidrografia da América Central. Em termos de hidrografia, a América Central é muito pobre, até porque o tamanho dos países é muito reduzido. São países pequenos, são países que não têm grande extensão. Os rios são pequenos, normalmente, e são pouco caudalosos, quer dizer, não são rios com grande volume d'água, até pela sua pouca extensão, tá? Existe, então, um pequeno potencial hidrelétrico. Você não vê nenhum grande país com grandes fontes de energia hidrelétrica. Tá legal? Bom, deu para dar uma analisada sobre os aspectos naturais. Vamos passar para uma outra parte? Vamos falar sobre as características gerais da América Central. Bom, a América Central é uma região fascinante. Já deve ter escutado, por exemplo, reggae, já deve ter escutado salsa, merengue, esses ritmos caribenhos. Vamos dar uma olhada nas características para você entender melhor isso aí? Olha para cá. A primeira é a grande dependência da agroexportação. A América Central é extremamente dependente da agroexportação, gente. Falou de América Central, não vai esquecer isso na hora da sua prova, tá? Estamos falando de países que dependem da agricultura. Por exemplo, principalmente as plantations. Quais? Banana. Tanto que esses países são chamados, lá nos Estados Unidos, de Bananas Republic, ou seja, a República das Bananas, devido à extrema importância que esses produtos agrícolas têm na economia desses países da América Central. Como exemplo, eu sempre gosto de falar de Honduras. 80% das exportações de Honduras, 80%, são a partir de bananas. Quer dizer, se o preço das bananas no mercado internacional cai, a economia hondurenha vai para baixo. Se o preço internacional das bananas sobe, o pessoal de Honduras, que depende da exportação de bananas, né, vibra. Ou seja, é uma economia pouco diversificada e atrasada, já que utiliza técnicas arcaicas. Você sabe que a plantation, tá, e a economia de subsistência relacionada à agricultura utilizam técnicas bem atrasadas, ou seja, são países atrasados que dependem desse setor agrícola, o setor primário. Bom,
um outro aspecto que a gente não pode deixar de falar é que é uma área de influência direta dos Estados Unidos. A América Central, ela é hoje uma área submissa à política externa norte-americana. Mas isso não começou hoje em dia, não. Isso começou lá no século XIX. Os Estados Unidos criaram a doutrina Monroe, 1823. Dá uma olhadinha em história, pergunta o teu professor. A América para os americanos. Só que para os americanos do norte. Só que para os Estados Unidos. As colônias, principalmente espanholas da América, elas se tornaram independentes da Espanha, mas ao mesmo tempo se tornaram dependentes dos Estados Unidos. E essa dependência se mantém até hoje. Tanto que eles também são chamados de Bananas Republic. Só que não é a República das Bananas. Agora, nesse contexto, é a República dos Bananas. Ou seja, países que não têm grande vontade própria. A República dos Bananas, essa América Central submissa, ela passou por vários apuros e passa até hoje. Os Estados Unidos, ao menor sinal de independência, entre aspas, desses países, eles chegam junto. Os americanos estão sempre monitorando a área para que nenhum desses países saiam da sua esfera de influência. Legal? Gostou? Você está aprendendo um pouquinho mais sobre a América Central. Vem comigo, essa viagem é legal, eu tenho certeza que você vai gostar. Olha um outro aspecto importante, os péssimos indicadores socioeconômicos. Gente, a América Central, ela apresenta hoje uma das piores qualidades de vida do planeta. A fome, a miséria, a desnutrição, a má qualidade na saúde são alguns desses péssimos indicadores socioeconômicos. Eu vou te citar alguns. O primeiro, claro, é a alta taxa de mortalidade infantil. Você pega países na América Central, como por exemplo o Haiti, onde morrem cerca de 140 crianças para cada 1000 que nascem. Ou seja, você tem um índice infinitamente maior do que nos países desenvolvidos. Você pega, por exemplo, Estados Unidos, Japão, esse índice é de 2, 3 crianças para cada 1000 que nascem. Eu falei 130 para lá, no Haiti. Ou seja, é um índice extremamente alto. As crianças morrem pela má qualidade hospitalar, pela falta de alimentação dos próprios pais que geraram essas crianças, que já nascem com carências. Ou seja, o problema da mortalidade infantil é muito mais amplo do que apenas uma criança morrendo. Caracteriza uma sociedade muito pobre. Uma outra característica da região é a possibilidade, por exemplo, de você ter problemas com a alta taxa de natalidade. Você tem uma taxa de natalidade ainda para os padrões de hoje no mundo muito alta. Isso faz com que você tenha um grande número de jovens e crianças que consomem muitos recursos desses países. E recursos esses que normalmente não são suficientes para atender às carências dessas crianças e desses jovens. Dá uma olhadinha com calma na América Central, porque é uma região bastante carente. Ela normalmente, aí eu vou aliar os aspectos naturais, ela normalmente é afetada, por exemplo, por furacões, Eu já falei aqui de vulcanismo, quer dizer, é uma região que necessita normalmente de ajuda internacional por parte da ONU. Isso faz com que a região seja uma região sempre de foco, mas infelizmente um foco na pobreza, ok? Olha para cá, vamos continuar. Você está ligado nas características. Olha a próxima. É uma rota de passagem de drogas. Eu vou te fazer uma pergunta, vamos ver se você sabe me responder. Qual é o principal país distribuidor de drogas? No caso, eu vou falar uma droga específica que é a cocaína. Qual é o principal distribuidor de cocaína do mundo? Acertou quem falou Colômbia. A Colômbia fica na América do Sul. Bom, mas o principal consumidor são os Estados Unidos, que ficam na América do Norte. Já se ligou? A rota de passagem só pode ser a América Central.
A cocaína, ela é produzida em países como Peru, Bolívia e Colômbia, é distribuída pela Colômbia na América do Sul e vai para os Estados Unidos. Tem que passar obrigatoriamente por onde? Pela América Central. Justamente é nessa hora que entram as bases, né, desses narcotraficantes, desses cartéis distribuidores de droga que ficam em pequenos países da América Central. Não é só uma rota de passagem de drogas, que é claro, né, são drogas ilícitas, são drogas clandestinas, que não contribuem nada para as sociedades locais. É também uma rota de passagem de imigrantes, pessoas que normalmente saem ou da própria América Central ou da América do Sul e vão em direção aos Estados Unidos. Você percebeu? Tá? Você tem na América Central uma área de passagem de drogas e de imigrantes clandestinos que tentam entrar na grande América, né? É o sonho americano, o sonho de enriquecer. E a América Central é usada como ponte de passagem. Outra característica da América Central, você não pode deixar de falar, são os paraísos fiscais. Os paraísos fiscais são importantes hoje em dia no processo da América Central e de suas economias. Na América Central, alguns países se tornaram verdadeiras referências quando se fala de paraísos fiscais. Por exemplo, eu posso citar como paraísos fiscais ali na região, Bahamas, Ilhas Caimã, o próprio Panamá. Atenção, são áreas de lavagem de dinheiro sujo. Paraíso fiscal é área de lavagem de dinheiro sujo? É. Os paraísos fiscais são áreas que normalmente não deveriam atrair, é claro, mas atraem esse dinheiro ilícito, que chega lá através da corrupção, do narcotráfico, de máfias. Ou seja, esse dinheiro que não se exige procedência para depósito no banco, chega em alguns países da América Central e é a forma de sustento. Por exemplo, você pega Bahamas, você pega as próprias Ilhas Caimã, dependem disso. Você chega lá, tem 100 bancos numa ilha desse tamanho. Tá? Como é que os bancos foram parar lá? Atraídos pela frágil legislação local. As Ilhas Caimã são receptores desse dinheiro ilícito e é a fonte de sustento, por exemplo, da ilha, né, das Ilhas Caimã, das Bahamas, um ponto interessante também. Gravou? Tá? Então, rota de passagem de drogas, imigrantes ilegais e também paraísos fiscais são características presentes na América Central. Para retratar a realidade da América Central, nada melhor do que a música Podres Poderes de Caetano Veloso. Grande compositor, eu amo Caetano. E Caetano retrata bem a realidade da América Central, não só da América Central, mas da América Latina toda. Tá? Pegando a América Central e do Sul, quando ele fala dos seus ridículos tiranos dentro da música. Será que a América Latina vai confirmar, né, essa tirania? Bom, a América Central, ela faz parte desse contexto que a música retrata. Ela traz essa marca da ditadura e que leva, né, a pobreza e a exclusão de boa parte de sua população. Enfim, a música retrata bem, tá, e faz uma pergunta: será que a gente vai ter que viver por mais 1000 anos atrelados a essa realidade? Dá uma olhadinha para você entender melhor qual é o espírito da América Central e da América Latina de um modo geral. Bom, gostaram da música?
ela mostrou bem essa realidade. Agora, tem uma ilha na América Central que é extremamente importante. Vamos analisar o caso cubano. Cuba é a maior ilha do Caribe. Olha o tamanho, tá? Só para você comparar, olha o tamanho das Ilhas Caimã. Olha aqui, ó, tá? Olha o tamanho de Cuba, capital Havana. Cuba é uma realidade na América Central e uma exceção também. Atenção, vamos começar a entender melhor o caso cubano? Olha para cá, você vai ter, principalmente no processo de independência, o início da formação do que se conhece hoje Cuba. Bom, a independência vai se dar por volta de 1895. Essa independência se deu em relação à Espanha. A Espanha era a colonizadora de Cuba. Quem patrocina, quem estimula a independência cubana são os Estados Unidos. Bom, os Estados Unidos, eles interessados em ampliar sua área de influência, vão fornecer armas, fornecer dinheiro para estimular esse processo de independência. E como forma de agradecimento, o governo cubano, claro, aliado aos Estados Unidos, vai permitir a construção da base de Guantánamo. A base de Guantánamo fica no sul da ilha de Cuba. E é uma base norte-americana, veja bem, uma base americana dentro da ilha de Cuba, um país teoricamente autônomo, que vai ter total autonomia para a parada, carregamento, descarregamento de navios, enfim, um funcionamento de uma base militar americana dentro da ilha cubana. Como é que as pessoas viviam em Cuba, na primeira metade do século XX, ou seja, de 1900 a 1950, basicamente da exploração da agricultura. Eu já falei para você que a agricultura é a base da economia da América Central e Cuba não é diferente. Os dois principais produtos eram a cana-de-açúcar e o tabaco. Bom, o tabaco ficou famoso mundialmente com os charutos cubanos. Os famosos charutos cubanos de alta qualidade para quem é apreciador. Você teve o charuto cubano, o tabaco, junto com a cana-de-açúcar e a produção de açúcar, os dois principais produtos que alavancaram a economia cubana na primeira metade do século XX. Com um detalhe, quem se beneficiava disso? Olha só, isso vai promover uma grave concentração de renda. A concentração de renda vai estimular o aparecimento de movimentos guerrilheiros contrários a quem estava no poder. Veja bem, deixa eu tentar te fazer entender a história. Cuba, uma ilha no Caribe, América Central, independente, mas no governo, um ditador, normalmente apoiado pelos Estados Unidos, que fazia o joguinho da elite. Ou seja, fazia o joguinho das pessoas que estavam interessadas no poder, principalmente econômico. Então, quem era grande latifundiário, grande proprietário de terras, que plantava cana ou plantava tabaco, tinha sempre uma ligação muito íntima com quem estava no poder. Lembre-se, apoiado pelos Estados Unidos. Esse trio, Estados Unidos, poder em Cuba e grandes latifundiários, fizeram com que houvesse, na primeira metade do século XX, uma grave concentração de renda e, obviamente, parte dessa população excluída, pobre, não vai aceitar isso. Dois caras são fundamentais nesse momento: Fidel Castro e Ernesto Che Guevara. Essas figuras vão ser líderes do principal movimento guerrilheiro instalado em Sierra Maestra, Cuba. Esse movimento guerrilheiro vai se constituir ao longo da década de 50 e, em 1959, eles tomam o poder em Havana, tirando o ditador, que no caso, na época, era um senhor chamado Fulgêncio Batista, apoiado pelos Estados Unidos. Fidel Castro e Ernesto Che Guevara tiram o Fulgêncio Batista do poder e proclamam uma, entre aspas, nova Cuba. Você percebeu que
esse movimento revolucionário cubano, que vai dar origem à Revolução Cubana, ele vai ser de grande desagrado para os Estados Unidos. Os americanos não estão gostando nem um pouquinho da história. Em 1960, os americanos vão promover o que a gente chama de embargo econômico, para pressionar os guerrilheiros que tomaram o poder em Havana, em Cuba. Os americanos cortam as relações diplomáticas e principalmente comerciais com Cuba, acusando esse movimento guerrilheiro de não ter autonomia para comandar o país. E exigem a volta do ditador Fulgêncio Batista. É claro, né, que o movimento guerrilheiro não vai aceitar essa história. E aí, os Estados Unidos levam à frente esse embargo econômico e falam assim: olha, vocês, tá, podem continuar com esse movimento guerrilheiro no poder, mas nenhuma empresa americana vai fazer negócio com Cuba daqui para frente. Além de impedirem o negócio das empresas americanas com Cuba, o governo americano, na época, também pressiona os países capitalistas a não fazerem negócio com Cuba. Isso é a pré-condição para que Cuba se aproxime da União Soviética. Você lembra? A gente está falando de Guerra Fria, né? 1959, 1960, 1961, há um estreitamento de laços entre o movimento guerrilheiro em Cuba, Fidel Castro e Che Guevara, e a galera da União Soviética. Implanta-se o modelo socialista. Essa aproximação, ela vai se dar no início da década de 60, tá? Oficialmente falando. Você tem a ajuda soviética à economia cubana. Era tudo que os americanos não queriam. Os americanos ainda tentam tirar o movimento guerrilheiro do poder. 1961, invasão da Baía dos Porcos. A CIA, Central de Inteligência Americana, tenta invadir Cuba. Essa invasão é fracassada. Para que não houvessem futuras intervenções dos Estados Unidos, como é de praxe na região, né, já que é uma área de influência direta dos Estados Unidos, o governo de Moscou, União Soviética, instala mísseis em Cuba, mísseis nucleares. Ora veja, mísseis nucleares em plena Guerra Fria, numa ilha debaixo das barbas americanas. Isso deixa os americanos de cabelo em pé. Os americanos promovem, então, um embargo, tá, econômico, comercial, enfim, né? E, ainda por cima, fazem um bloqueio naval à ilha cubana. Impedem a chegada e saída de qualquer navio. E exigem que a União Soviética retire de Cuba os mísseis nucleares. Atenção, essa retirada, ela vai ser negociada de maneira muito tensa, já que o planeta estava em plena Guerra Fria. Qualquer movimento errado poderia resultar na Terceira Guerra Mundial ou numa guerra nuclear entre as duas superpotências. Estados Unidos querendo retirar os mísseis e a União Soviética, né, ameaçando os Estados Unidos com mísseis muito próximos do seu território. A ONU e os outros países entram nas negociações e fazem com que o clima fique mais ameno. Apesar de tudo, há relações muito fortes dentro do que ficou conhecido como a crise dos mísseis. 1962, você tem essa crise como o momento talvez mais tenso da Guerra Fria e que termina com a União Soviética retirando os mísseis de Cuba e os Estados Unidos desfazendo o bloqueio naval que havia imposto à ilha. Bom, a grande consequência do final, né, dessa crise dos mísseis vai ser a relação muito próxima entre Cuba e União Soviética. Essa relação vai ser estreitada com a criação da relação comercial privilegiada. Dá uma olhada aqui, né? Essa relação comercial privilegiada, ela vai ter uma série de aspectos. Primeiro, tá, é que Cuba
era um satélite da União Soviética. Ou seja, era interessante que a experiência cubana desse certo para os soviéticos. O segundo aspecto importante é o seguinte: os soviéticos praticamente mantinham o sistema cubano. Ou seja, Fidel Castro e seu sistema vão precisar dessa ajuda soviética, que fornecia, por exemplo, petróleo, automóveis, eletrodomésticos a um preço bem reduzido. Enquanto que Cuba vendia para a União Soviética cana-de-açúcar, o tabaco a um preço elevado. Você já percebeu, né? Por exemplo, Cuba vai sair na vantagem, porque vende seus produtos primários a um preço elevado e compra petróleo e manufaturados a um preço baixo. Há grandes inovações, há grandes avanços, né, a partir dessa relação comercial privilegiada em Cuba. Fidel Castro e o seu grupo, né, vão investir em dois setores prioritariamente: educação e saúde. E há avanços importantes. Por exemplo, a taxa de analfabetismo, que era altíssima antes da Revolução Cubana, cai bastante. Outro setor que foi bastante, né, avançado durante a Revolução Cubana, durante o período em que Fidel Castro está no poder, é o setor da medicina, com a criação, por exemplo, né, da medicina preventiva, vacinas, o médico da família, ou seja, né, você evita que o paciente vá até o hospital. Isso é uma característica da medicina em Cuba, né, e vai servir de modelo para várias escolas de medicina no planeta. Bom, todo sonho de pobre dura pouco, né? Em 1991 você tem o fim da União Soviética. A União Soviética acaba. E com o fim da União Soviética e a derrocada do socialismo, Cuba começa a entrar num período de crise. A crise estrutural, né, de Cuba no início dos anos 90. A gente pode dizer que com o fim da relação comercial privilegiada, ou seja, o fim da ajuda soviética, Cuba vai se tornar uma ilha com vários problemas. Principalmente porque mantém um modelo socialista e os americanos mantêm um embargo econômico. Fidel Castro, nos últimos anos, tem tomado providências para amenizar os problemas. Problemas estes que passam, né, pelo atraso tecnológico, pelo racionamento de energia que dependia do petróleo que vinha da União Soviética. Ou seja, problemas estes que vão atrapalhar a vida do cubano, mas que Fidel Castro tem tentado resolver com a liberação, por exemplo, da circulação de dólares. Hoje, o turismo é a principal fonte de renda de Cuba e vem crescendo de maneira espantosa. Isso tem atraído dólares para a ilha e feito com que você, de repente, né, tenha em Cuba uma possibilidade de integração ao capitalismo. A figura de Fidel Castro ainda ajuda a manter a aura, né, do socialismo presente na ilha. A política externa anti-Estados Unidos ainda ajuda a manter um, entre aspas, clima de nostalgia de Guerra Fria presente na ilha. Mas futuramente há uma grande probabilidade da ilha, né, deixar de ser socialista. Só o futuro vai dizer para a gente o que vai acontecer. Tá? É importante também entender que na ilha, Fidel Castro ainda continua controlando os meios de comunicação e outros, né, meios de propaganda e imprensa. E continua impedindo qualquer tentativa de oposição. Esse quadro político, né, de ditadura, de centralização do poder, é um dos fatores que fazem com que Cuba ainda não atraia tantos investimentos assim, né, já que se trata de uma grande ilha numa região estratégica. O Canal do Panamá é outro ponto importante. O que você sabe sobre o Canal do Panamá? Onde fica? Fala aí. Eu quero uma informação. Onde fica o Canal do Panamá? Canal do Panamá. Ah, mas isso é a minha informação da rodoviária. Isso é golpe baixo. Ai, não sei. Canal do Panamá? Canal do Panamá. No Panamá. E aonde fica o Panamá? América Central.
Muito bem, viu? Ele está por dentro. O Canal do Panamá fica nos Estados Unidos, é uma faixa de 50 quilômetros que é de controle dos Estados Unidos, que é no território do Panamá, mas quem manda é os Estados Unidos, igual nas leis estadunidenses. O Canal do Panamá fica no Panamá. América Central? Diz uma coisa, confessa que você vai comprar uma passagem para o Canal do Panamá. Não dessa vez. Já foi para lá? Não, ainda não. Já ouviu falar sobre o Canal do Panamá? Já ouvi falar, muito bem. Eu já ouvi falar, Canal do Panamá, algo assim, mas eu não sei nem... Eu sei que é um lugar, mas não sei aonde fica, né? Não é local. Estreito do Panamá fica entre o México e a Colômbia. Você deixou na mão, passou para frente. Não, mas a gente vai atrás e descobre. Valeu. E aí, meio confuso? Eu vou explicar para vocês onde fica o Canal do Panamá. Ele vai se localizar entre os oceanos Atlântico e Pacífico. É o elo de ligação, é a partezinha mais estreitinha da América Central. Ele foi construído por, principalmente, interesses americanos, que para levarem mercadorias da sua área leste para a sua área oeste, precisavam dar uma volta no continente americano todo, lá pela América do Sul. O Canal do Panamá é um grande atalho, principalmente para a economia americana. Em 1904, é criado o país Panamá, estimulado principalmente por capitais, armas e influência política dos Estados Unidos, que foram o primeiro país a reconhecer o Panamá. Atenção, é importante você perceber que o Canal do Panamá ele vai ter dois objetivos para os Estados Unidos. Primeiro, vai encurtar as distâncias e, com isso, gerar uma economia de custos para os transportes entre a costa leste e a costa oeste dos Estados Unidos. O segundo motivo, e objetivo dos Estados Unidos com a construção do canal é criar uma base militar próximo à América do Sul, ou seja, na zona do Canal do Panamá, os americanos tinham administração e criaram ali uma grande base militar que chegou a ter cerca de 10 mil soldados só presentes ali na zona do canal. Atenção, em 1999, para ser mais exato, no último dia do ano de 1999, o canal foi devolvido ao Panamá. Atenção, foi devolvido entre aspas, porque ele nunca foi do Panamá, mas foi devolvido com a seguinte cláusula: a qualquer interrupção do tráfego no canal, os Estados Unidos retomariam o seu controle. Por enquanto, o canal continua sendo administrado pelo Panamá, ok? Vamos agora às dicas de estudo. Alô, aluno? Preste atenção, como grande dica para estudar a América Central, pegue um atlas e analise o relevo, clima, ilhas, parte insular, parte continental, ou seja, preste atenção porque o atlas pode ser um grande aliado. Valeu, galera, um grande abraço, professor Duarte, e não esqueça, geografia está no coração da gente. Um abraço. Na aula de hoje, falamos sobre a América Central. A América Central, ela tem alguns pontos importantes. Por exemplo, relevo, clima, os aspectos naturais de uma forma geral. Outro ponto importante são as características gerais, principalmente as ligadas à agricultura e à interferência dos Estados Unidos. E por último, sempre lembrando, Cuba e o Canal do Panamá, que são dois aspectos específicos, mas que sempre aparecem em provas. Bons estudos! Olá, caro amigo professor. Bom, como sugestão para a sua aula sobre a América Central, é importante você trabalhar os mapas físico e político da região, lado a lado, para que o aluno possa se localizar. Uma outra dica importante é trabalhar revistas, jornais, ou seja, temas que apareçam a América Central, como Cuba ou como, por exemplo, o Canal do Panamá. E por último, não se esqueça, sempre se mantenha atualizado. A atualização de um professor em geografia é fundamental para que o conteúdo seja bem abordado. Um grande abraço do professor Duarte, fiquem com Deus e até a próxima.